Boa noite. Estamos com mais uma edição do programa Vamos Conversar. Hoje o tema abordado será sobre bullying. Estamos recebendo novamente a psicóloga Deise Silveira, do município de Cidreira. Estamos recebendo também a aluna universitária Emily Fernandes. A gente sabe que hoje em dia essa situação do bullying é algo muito complicado, principalmente nas escolas, A gente vê muito essa situação acontecendo no ambiente escolar, O que às vezes provoca bastante alterações nos alunos, Deise? Então, assim, é um assunto muito interessante. Vamos trazer, então, hoje, neste programa, para que os pais em casa possam observar os seus filhos, entender se alguma coisa está acontecendo com eles que a gente desconheça. Às vezes a gente recebe lá no consultório alunos de escolas que os pais estão levando porque estão com algum problema, eles não sabem identificar o que é. A gente vai perceber, às vezes, esse aluno já está até desenvolvendo uma depressão em função dessa questão que ocorre no ambiente escolar. Deise, como é que a gente pode passar para as pessoas o que é o bullying na realidade, como ele acontece, quando a gente pode considerar bullying, quando a gente não pode? O bullying, ele vem de um termo inglês que significa valentão. Então, assim, isso já deixa bem claro, assim, é aquela imagem daquele valentão no ambiente escolar que subjuga o outro, que ofende, humilha, O bullying, ele sempre vai se dar no ambiente social, não precisa ser só no escolar, Tem bullying no trabalho, tem bullying na faculdade, em outros ambientes também, Mas normalmente ele se dá no ambiente escolar entre crianças e adolescentes. E é uma relação de poder que se estabelece, onde um se sobressai ao outro, A vítima de bullying, ela realmente é facilmente identificada pelo agressor. E ali ele vê uma forma dele mostrar seu poder, a sua capacidade de se sobressair em cima do outro. E para isso vale tudo, Vale agressão, vale humilhação, vale apelidos, vale realmente deixar aquela pessoa muito mal. Quanto mais mal a pessoa fica, mais o valentão se sobressai, mais ele pratica o bullying. Lembrando que o valentão brutal também, é do mesmo sentido. Isso acontece porque normalmente aquela pessoa que comete o bullying contra o outro, ele quer se destacar às vezes em algum grupo, Às vezes faz parte de um grupo na escola, então ele quer se sobressair nesse grupo e acaba acontecendo esse tipo de coisa, Deise? Então, assim, às vezes os filhos da gente vêm para casa com uma autoestima muito baixa, vão para a escola muito bem, saem muito bem, voltam cabisbaixo, tristes, se trancam no quarto, alguma coisa está alterada e alguma coisa está acontecendo, Então a gente precisa observar. Deise, quais são as características das pessoas que costumam sofrer o bullying? Normalmente é uma pessoa mais vulnerável, que está tendo aquela criança ou aquele adolescente mais retraído, mais tímido, que faz atividades mais passivas do que ativa, Normalmente, assim, aquela criança que gosta mais de ficar quietinha, que vai mostrar aquela vulnerabilidade, porque aquele que é mais expansivo, que é mais espontâneo, ele não demonstra essa fraqueza. E aí, o agressor que comete o bullying, ele não consegue entrar naquilo ali. Ele vai fazer uma provocação e a pessoa que é mais expansiva vai saber se defender. Ela vai levar na brincadeira, ou ela vai deixar pra lá, ou ela vai devolver também, e ali acaba. Para o bullying se efetivar, ele precisa que a relação de poder não seja igual, então é desigual. O agressor, ele é muito superior à vítima. E a vítima não tem defesa. Também precisa que seja sistemático, precisa acontecer com bastante frequência. As pessoas hoje chamam essa geração de geração mimimi, porque no meu tempo eu ria de ti, tu ria de mim e ninguém sofria bullying, ninguém queria se matar por causa disso, gente. Rir de ti, rir de mim não é bullying,
né? Fazer uma brincadeira, fazer um apelido, hoje tu me xinga de não sei o que e amanhã eu te xingo também, isso não é bullying. O bullying é todos os dias eu sou xingado, todos os dias eu sou excluído, todos os dias ninguém quer fazer o trabalho comigo. Isso é bullying. É todos os dias e eu não tenho defesa, não tenho contrapartida. Todos os dias eu sou intimidado por alguém, né? Todos os dias eu sou agredido fisicamente, muitas vezes acontece realmente agressão física. Todos os dias eu ouço uma palavra que sempre me incomoda, porque assim, pessoal, mas ele... o meu amigo lá chama ele de gordo e ele não dá bola. Bom, as pessoas... tu chamar de gordo porque é um apelido, é uma coisa... que tu sabe que é em tom de brincadeira, não é o bullying. Mas quando é uma coisa persistente, que tu chama de gordo, que tu afirma, diz, olha só, tua roupa tá assim, tua roupa... né? Que existem outras palavras agregadas a esta e com bastante frequência, e quando não parte de um amigo, parte de pessoas que é em formato de provocação, isso já é um bullying, né? Exato. Pessoas também com algum tipo de deficiência que estão fora, né, dos padrões também sofrem bullying, gente. Então assim, as atitudes dos colegas às vezes é uma coisa que chama a atenção do outro, um faz, o outro começa a fazer e assim aquilo vai evoluindo, vai crescendo cada vez mais, né, Daisy? E as coisas vão ampliando. Por que a Emily, né, está aqui conosco hoje, né, Daisy? Então, assim, a Emily, ela é uma aluna, né, hoje universitária, mas ela já passou por várias escolas, ela já fez o ensino médio, ela fez o ensino fundamental, e lá no ensino fundamental aconteceu algo com a Emily que fez com que esse ocorrido levasse a essa função do bullying, tá? Então, ela sofreu por parte de um educador, né, por parte de um professor, o famoso... assédio moral, né? Me faltou a palavra agora, desculpem, pessoal. Né? Ela sofreu um assédio moral por parte de um educador, de um professor na escola dela, e isso que ocorreu fez com que ela fosse alvo de bullying na escola. Emily, gostaria muito que tu pudesse falar do que aconteceu, como é que foi. Tá, meu nome é Emily, como ela já me apresentou. Então, eu frequentava uma escola e passei para outra escola. Eu passei para o turno da manhã. No começo, eu era bem quietinha, sempre fui bem quietinha dentro da sala. Nunca fui de fazer amigos facilmente. E aí, toda quinta-feira eu tinha educação física. E toda quinta-feira eu ficava excluída. Muitas vezes eles não me escolhiam para jogar bola, mas eu não dava bola porque eu não preferia jogar bola. Um dia a professora me botou no jogo de futebol e mesmo eu dizendo que não queria jogar bola, eu fazia todos os exercícios físicos menos jogar a bola. E aí uma colega veio para chutar a bola e chutou minha canela muito forte. E a minha canela ficou roxa na hora. Então eu peguei, simplesmente virei as costas, dei as costas para a bola e para o jogo e fui sentar, porque minha canela estava doendo. E a professora, no meio do ginásio, me chamou de inútil, na frente de todo mundo. E, nossa, foi horrível. Aí as pessoas tudo me olhando, daí ela veio pra me xingar porque que eu tinha abandonado o jogo. Eu tentei explicar pra ela, ela disse que eu não fazia muito parte das aulas delas pelo fato de eu ser gordinha. E todos os meus colegas, eles... Desculpa. Eles estavam assistindo tudo aquilo. Emily, ela falou contigo num tom que todos os colegas ouvissem, é isso? Sim, no meio do ginásio. Eu tava sentada no banco, que aqui era a quadra, e daí tinha uns bancos de madeira. Uhum. E eu fui sentar no banco porque tava muito roxa. Na hora roxou assim, porque minha colega chutou muito forte. E aí a professora, no meio do ginásio, parou e gritou assim, mas tu é uma inútil mesmo, né? Foi sentar já, mas não foi porque eu quis parar de jogar bola. É porque a minha canela estava doendo no momento. Mas ainda que fosse, né, Emily, ainda que tu tivesse ido sentar, porque tu não queria jogar bola, né? Sim. Essa não é a postura, né, de um educador. De um educador. E quais foram as consequências disso?
Bom, primeiro eu comecei a evitar a ir para a escola, principalmente na quinta-feira. Eu não queria mais ir para a escola. Eu comecei a inventar desculpas, dava um pinguinho na rua, era um motivo para mim não ir para a escola. E eu morava a mais ou menos 3 quarteirões da escola. Minha mãe trabalhava um dia sim, um dia não. No dia que ela ia trabalhar, eu não ia para a escola, porque ela saía mais cedo do que eu saía. No outro dia que ela estava em casa, eu arrumava uma desculpa. Aí eu comecei a não frequentar mais a escola. E depois que a professora fez isso, teve consequências também no ambiente escolar? Os colegas começaram... Sim, os meus colegas começaram também a me chamar de gordinha, a criticar a roupa que eu usava, porque eu era muito de usar casaco com capuz, porque eu não conseguia fazer amizade, as pessoas também não chegavam até mim para fazer amizade. Daí elas começavam a falar, na época eu tinha muita espinha, eles me chamavam de Choquito, eu tinha também uma mochila da Barbie. E para a série que eu estava, era considerada infantil, só que eu gostava da minha mochila. Eles começaram a falar até da minha mochila. E aí sim, daí sim que eu inventava desculpa para não ir para a escola. Não falei para minha mãe, porque eu fiquei com medo da reação da minha mãe. Mas daí eu fui adiando ir para a escola. E daí um dia minha mãe sentou e conversou comigo e perguntou o que estava acontecendo. Daí eu expliquei para ela. E aí minha mãe foi até a direção da escola, conversou com a direção, chamou os meus colegas para perguntar sobre o acontecido no ginásio. Quase todos eles confirmaram. Daí a minha mãe chamou, a direção da escola chamou a professora para minha mãe conversar com a professora, e eu sei que ficou resolvido. A professora também não me deu mais aula. Emily, a gente sabe que é bem difícil, é complicado, né? Pessoal, isso, assim como aconteceu com a Emily, acontece com vários outros alunos, em qualquer ambiente, tanto escolar até no ambiente de trabalho, né? Daí a gente sabe que acontece. Então, uma atitude, né, daquele que deveria, então, manter a ordem, né, que seria a lei naquele ambiente, né, perante os alunos, falha, e uma falha, né, desse educador faz com que a escola toda, né, desenvolva questões não muito boas, que são essas provocações, então, do bullying, né, Daisy? Muito difícil ouvir o relato da Emily, né, porque é justamente aquilo tudo que a gente quer combater, né. Nós, enquanto profissionais, mesmo os profissionais da educação, que trabalham na educação, a gente tem que estar preparado e visar justamente o contrário, né. A cultura de paz na escola, existe um projeto sobre isso. Então, assim, nós precisamos propagar a paz no ambiente escolar, trazer reflexões para desenvolver a empatia entre os colegas, aprender a se colocar no lugar do outro, a sentir o que o outro sente, né, e saber que se não faria bem para mim, não irá fazer bem para o outro também. Né? E aí eu vi que o professor, que seria a pessoa que estaria tendo que fazer esse trabalho, fez justamente o contrário. Ver que o relato da Emily já passou alguns anos, né, Emily? E mesmo assim ainda causa emoção. Mostra pra gente o quanto as feridas do bullying, elas machucam e os seus efeitos são duradouros. Não é fácil de superar uma situação de bullying, não é fácil de superar uma situação de assédio moral na escola. Então, a gente precisa muito, urgentemente, aprender a se colocar no lugar do outro. Com certeza. A gente vai para um intervalinho comercial. Quando a gente retornar desse intervalo, nós vamos falar um pouco mais das consequências, vamos falar um pouco mais do perfil das vítimas e do agressor, né? Porque esse assunto é de extrema importância, e isso tudo mostra como é importante ter um psicólogo inserido nesses ambientes, principalmente no ambiente escolar, né, Daisy? Voltamos já já. No Mercado Cauã você encontra tudo pra fazer as suas compras. Mercado Cauã é a escolha certa. Confira nossa tela entrega. 999429598. Tela entrega 999429598. Rua Cecília Meireles, número 50, Nova Nordeste, Imbé. 999429598.
estamos de volta, então. Pessoal, agora no dia 7 de abril, né, tem o Dia Mundial de Combate ao Bullying, né, Deise? Então, as escolas sempre fazem trabalho em torno disso, enfim. É muito interessante a gente estar por dentro do que está acontecendo nas escolas dos nossos filhos, se a escola em si se preocupa, né, com esse assunto, porque ele existe em qualquer ambiente, principalmente o ambiente escolar, né? Então, como a Deise disse, né, ele vem de um termo em inglês, né? E o bullying sempre existiu, pessoal, desde sempre ele existiu, tá? Só que na década de 70, né, desde que esse termo bullying, né, foi criado, né, desenvolvido, criado, dotado como algo que não é bom pra gente, que foi através de um psicólogo, né, que criou esse termo. Então, a partir dali começou a se ver o bullying ter um outro olhar, né, e em 2015, né, foi criada uma lei, né, sobre o bullying. Essa lei tem o número 13.185, né, as pessoas podem procurar, que as pessoas vão encontrar ali todas as medidas cabíveis para quem passa por essa situação de bullying. Bom, como a gente pode perceber, né, o relato da Emily foi um relato muito interessante, né, ela sofreu, né, então, o bullying, né, na escola. A gente percebe o perfil, né, dela se encaixa bem dentro do perfil de vítima, né, Deise? Vou deixar tu complementar isso. Né, a vítima, ela é sempre aquela criança, como a Emily falou que ela é, né, mais quietinha, mais tímida, com um pouco mais de dificuldade de se relacionar, e aí é a porta de entrada para o agressor perceber e começar realmente as suas ações para se sobressair em cima daquela criança. Lembrando que no caso da Emily, antes do acontecido com a professora, tu já tinha sofrido bullying na escola ou nunca? Não. Então, não. Né, isso é uma coisa também que chama atenção, né? Foi um gatilho a atitude da professora para que despertasse então nos colegas a atitude, e aí assim começou a acontecer com ela o famoso bullying, né? Isso nos chama atenção para a nossa responsabilidade quando a gente é educador, né? Uma palavra dita de maneira errada, chamar a atenção de um aluno de forma impensada, pode levar a toda uma turma mudar o comportamento para com uma criança, né? Então é muito sério e a gente tem que ser muito responsável quando a gente se coloca do lado da frente de uma turma. E assim, a nossa postura tem que ser ao contrário, né? Quando a gente vê que um aluno é mais vulnerável, um aluno tem uma dificuldade maior de interação com os colegas, o professor tem que atuar para integrar aquela criança, para promover que aquela criança seja acolhida dentro da sala de aula, e não o contrário. Sim, com certeza, com certeza. Porque se o professor, que naquele momento é autoridade na sala, né, não toma essa atitude, né, não tem como a gente modificar o quadro. E é aí que está o grande diferencial da educação. Porque aquelas crianças que já chegam e que já sabem se defender, e que já têm confiança em si, conseguem falar, essas crianças não precisam dessa atuação do professor, né? Ele não vai precisar trabalhar esta coisa com essas crianças, mas com aqueles que estão demonstrando essa vulnerabilidade, assim como o valentão em sala de aula. O professor tem que estar com um olhar atento para perceber nos grupos quem é aquele que promove o bullying, quem é aquele que é o líder do grupo para promover o bullying, até porque não é uma questão de ser uma criança má ou uma criança boa, não é que quem comete bullying é uma criança má. A gente tem que entender que ela tem um dos fatores importantes que levam as crianças a cometer bullying é uma má estruturação familiar, né? Também outro fator importante é
sofrer agressão em casa, né? A criança que é agredida em casa fisicamente e também psicologicamente, ela tende a agredir no ambiente escolar, então ela tem mais chances de cometer bullying. Então essa criança, às vezes, esse ato tão agressivo, com tanta falta de empatia, né, que tá vendo que o outro está sofrendo, mas não se importa, tá demonstrando o quanto ela em si sofre. Claro. Né? É um grito de socorro também. Então não é que é uma criança má e uma criança boa, é a situação apenas de observar e realmente encaminhar ambos para o serviço de psicologia. São as duas crianças que precisam ser tratadas, não apenas a vítima. Normalmente o perfil do agressor, ele é um perfil bem doentio, né? E bem agressivo, assim, né? Do perfil de quem comete o bullying. O perfil das vítimas sempre é esse perfil mais retraído, mais quieto, mais na sua. Emily, como foi assim, além do baixo rendimento escolar que você teve, essa atitude de não querer ir para a escola, né? Essa função de inicialmente tu não ter levado para a mãe essa situação, como foi assim a tua relação contigo mesmo em casa? Apresentou algum outro tipo de sintoma que tu possa destacar como algo que estava relacionado ao que aconteceu contigo ou não? Tu consegue lembrar ou não? Assim, eu me lembro vagamente, porém, eu sempre, quando eu não queria ir pra escola, eu sempre senti uma dor. Era uma dor na barriga, era uma dor de cabeça, era tipo uma desculpa para não ir mais para a escola, mas que seja assim muito... não me recordo a palavra. Físico, tu diz? Muito físico, assim, não... Só a dor de cabeça. E como é que isso... E também a minha autoestima foi lá embaixo, né? Isso, era isso que eu ia te perguntar. Como é que tu te sentiu em relação a isso? Nossa, eu achei realmente que eu fosse inútil, porque pelo jeito que ela falou, nossa, eu me senti a pessoa mais inútil da face da terra, me senti a pior aluna de educação física que ela já teve. Eu comecei a me sentir a pior pessoa do mundo, não só na aula de educação física, mas em todas as aulas, em casa também eu me senti inútil. Eu comecei a me ver uma pessoa inútil, sendo que eu não era uma pessoa inútil, claro. Eu não sou uma pessoa inútil. Exato, e essa é uma consequência muito séria do bullying, porque a criança que sofre bullying, ela tende a ter essa alteração na sua visão de si. Então ela começa realmente a acreditar que aquilo que os outros estão dizendo é verdade. E às vezes, se não é tratado, se não tem um acolhimento familiar adequado, se não tem, né, muita conversa, muito acolhimento, muito carinho, a criança cresce e se torna um adulto que continua acreditando que é o inútil, que é o imprestável, né? Que não consegue fazer nada sozinho, né? Que não se movimenta para lado nenhum sozinho, que isso ainda acontece hoje. Daí a nesse insegurança, momento. né? É muito difícil. Existem vários tipos de bullying, tá, pessoal? Existe o bullying verbal, o bullying moral, né? O bullying verbal está associado a essa questão. Tu é gorda, tu é magra, tu é feia, tu é isso, tu é aquilo, né? E a maioria das vezes realmente está relacionado à aparência física, a aparência do corpo, a aparência do rosto. Isso aí, né? Isso, né? E daí o bullying moral, ele tá muito dentro daquela questão, assim, da chantagem, né? Tá sempre, o aluno ou quem tá sofrendo tá sempre chantageado, né? O bullying moral, ele pega alguma coisa alguma falha da pessoa, alguma coisa que aconteceu, para usar isso contra a própria pessoa. Isso. Aí tem o bullying psicológico, tem o famoso cyberbullying, né, Daisy? E a Emily também foi vítima desse bullying, né, Emily? Cyberbullying, que é feito através de redes sociais, e-mail, que é Twitter. Ainda mais covarde, né, o cyberbullying, porque tu fica atrás do computador e aí tu pode falar o que tu quiser. E a pessoa não pode se defender, enfim, ou até que ela consiga se defender, já tem um monte de outras questões, né, ali seguindo. Emily, como que foi? Como que aconteceu? Tu quer falar pra nós como é que foi? Então, o ano passado eu tenho a rede social no Twitter.
passada, no começo do ano, eu voltei a utilizar essa rede social. Lá por meados de novembro, uma pessoa que não é diretamente ligada a mim, mas por outra pessoa ela se torna ligada a mim, ela simplesmente postou no Twitter que eu era gorda e que eu precisava ir pra academia, sendo que eu não fiz nada pra ela. E aí uma outra pessoa viu e me mandou um print do que essa pessoa tinha postado. E aí, igual não parou, ela continuou, essa pessoa continuou fazendo, continuou falando. No Twitter tem eu tenho o Curioso Cat, que é um lugar que tu manda mensagem anônimas para as pessoas. E essa pessoa continuou falando de mim nesse Curioso Cat, ela continuou postando sobre mim no Twitter dela e várias vezes ela mencionou a minha estrutura corporal. E até o ano passado eu estava super de boa com a minha estrutura corporal, eu estava super legal por eu ser meia gordinha. E depois disso, como eu já tive essa ocorrência de bullying na minha infância, piorou muito a minha autoestima. Eu hoje me sinto... Nossa, me sinto uma pessoa horrível, assim. E aí, agora eu tô fazendo acompanhamento psicológico, né? E é bem complicado. Realmente é muito complicado, muito covarde e assim, os efeitos são devastadores. A gente precisa pensar sobre isso, trazer muito esse questionamento, essa reflexão para a escola. Esse é papel sim da escola, né? A escola tem responsabilidade de não permitir que o bullying ele aconteça nesses locais, né? Na escola, e a gente precisa fazer os nossos jovens pensarem e se colocarem no lugar do outro, né? Porque gera muito sofrimento e as consequências são muito graves, né? Então precisa de empatia sim. Sim, muita empatia. E as escolas, né, elas precisam trabalhar, secretarias de educação dos municípios têm que adotar, né, um sistema de abordagem, de trazer esse assunto, né, de como trabalhar isso da melhor forma para que não aconteça, porque como a gente está vendo, se perpetua isso, né, vira uma ferida que fica ali. A gente precisa pensar, a psicologia precisa pensar junto com a educação, projetos ao longo do ano inteiro. Eu recebo muito no consultório, trabalho diretamente com as crianças da educação e recebo muita questão de bullying e eu faço, né, esse trabalho de prevenção. O trabalho de prevenção é o quê? Falar sobre bullying na escola. Falar, o depoimento da Emily está sendo extremamente rico para a gente poder ver o que causa, quais são realmente, o quanto de sofrimento causa. E, né, e poder falar sobre isso na escola, poder fazer rodas de conversa, palestra e provocar reflexão para que a criança ou adolescente consiga se colocar no lugar do outro e não faça mais. E as famílias também prestar atenção, né? Porque assim, a família tem que ser acolhedora, a família tem que entender o que está acontecendo, tem que apoiar, né? Tem que abraçar o seu filho, né? E compreender no contexto, porque no futuro podem ter consequências enormes, trágicas às vezes. As pessoas que sofrem bullying, a maioria delas, a maioria dos adolescentes, tende a cometer o suicídio por conta disso, né? E isso não é brincadeira, isso é uma coisa séria, muito séria, né? Então, eu peço para que as famílias que estejam assistindo esse programa prestem atenção nos seus filhos, sinal de isolamento. Essa criança reclama muito de dor de cabeça, treme demais, está sempre ansiosa, né? Podem ser sintomas físicos de um bullying que ela está sofrendo na escola. Como a Emily contou, de repente não quer mais ir para a escola, estava indo muito bem e de repente não quer mais ir para a escola. Isso. É um sinal sério. E também é importante da gente frisar que as famílias também têm que ficar atentas aos agressores. Não é porque o teu filho ele comete bullying que ele está bem, né? Porque o bullying, o agressor normalmente está ali se divertindo muito com aquela situação, aparentemente se divertindo, mas no fundo há um sofrimento ali. Então, se o teu filho conta que agrediu alguém, se o teu filho chega em casa contando que chama fulano por um apelido, humilha alguém, conversa com ele, pede para ele se colocar no lugar dessa pessoa, perceba o que está acontecendo com teu filho para que ele seja capaz de cometer esses atos que são de extrema maldade para com o outro, né? É um assunto muito importante que
que tem que ser divulgado, que as secretarias dos municípios de educação possam desenvolver um bom trabalho, né? Chamem psicólogos para fazerem palestras nas escolas, falarem sobre o assunto, desenvolver o assunto, né? Elaborar melhor essa questão escolar para que uma coisa dessa que aconteceu com a Emily não aconteça nas escolas, não se repita, não venha acontecer, né? Pessoal, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês conosco. Voltamos na próxima terça-feira com o programa Vamos Conversar. Boa noite. Boa noite.